Olá a todos, né, meus queridos e queridas psicólogas, né, e demais colegas aí de profissão, e agora para o mundo, né, com o nosso Psicast, né, então assim, eu queria dar as boas-vindas a todos, né, para o nosso Psicast, né, hoje nós temos um episódio assim que é de extrema relevância, né, um tema muito importante, onde nós vamos debater um pouco sobre a saúde mental, né, e da população negra e outras repercussões que nós podemos tirar em relação desta demanda, né, sócio-histórica e até mesmo assim na atualidade, que eu acho que é muito importante a gente estar falando. E hoje completando um dos significados, né, até do nosso próprio Conselho Regional de Psicologia, que é o papel também de orientação, né? Então a gente tem que começar explicando o porquê o Psicast, né? O Psicast ele vem com o papel de orientar a categoria, né, de demandas pertinentes à nossa prática, pertinentes ao nosso fazer, a atuação do psicólogo, a atuação do nosso campo de trabalho, nesse caso a saúde mental, enfim, e das políticas públicas, né, que envolvem toda essa relação da psicologia com os demais profissionais, então, e a própria população. Então, hoje, nós contamos aqui com a presença ilustre, né, dos nossos aqui convidados, tá? Aqui eu estou hoje com a minha querida conselheira Keila, né, aqui é a nossa presidenta da Comissão de Orientação e Ética, e aí ela está hoje aqui, ladeada aqui, me dando esse apoio. Nós vamos falar aqui com nossos convidados, né, o querido professor Dr. Emanuel José Batista, né, de Lima, né, um professor doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, então assim tem professor efetivo lá da UESP, né, uma casa que eu me formei, que tenho muito orgulho de ter estudado lá. E atualmente, né, ele tem muitas pesquisas nessa área de políticas públicas, saúde mental, da reforma psiquiátrica, né, atenção psicossocial. Então, assim, tem muita coisa para aprender com você aqui hoje, né? Estamos muito felizes de você ter aceito esse convite. E estamos também com o nosso querido professor também, né, o nosso doutorando e mestre, né, o Cássio dos Santos Silva. Muito obrigado por você ter aceito esse convite, né? Você que também se formou na UESP, né? Isso. Também se formou na UESP, né? Ele é educador físico, né? E tem ampla experiência onde investiga, né, as relações de corpo, relações étnico-raciais, né, para uma educação antirracista, além de várias produções nesse sentido, coordenando projetos de extensão, como o Congresso Forma, Núcleo de Dança da Santo Agostinho, Núcleo de Estudos Afro-Indígenas. Então, temos muito também para aprender com as suas contribuições. Já agradeço, né, assim, de coração a participação de vocês aqui hoje neste episódio, nosso querido Psicast, né, Keila? E então, Keila, eu passo a voz para você, né, para você também dar as boas-vindas aos queridos convidados. Só agradecer primeiramente aos colegas, professor Emanuel, estou chamando de colega, né, e eu fico muito feliz com isso, porque eu fui aluna do professor Emanuel, fui aquele profissional, aquele professor que ele desmistifica mesmo a questão da saúde mental, da desinstitucionalização, da luta antimanicomial. Então, a gente se vê hoje como profissional, vendo isso na prática e exercitando, que não se foi aprendendo, não. Exercitando tem um peso diferente. E o professor Cássio, que eu até disse para ele quando a gente estava conversando, sempre o vi na instituição que eu me formei, que ele dava aula e dá ainda à época, então era sempre uma pessoa que eu tinha uma admiração muito grande, que é como eu disse no começo aqui da nossa conversa, a gente se procura nos lugares, né? A gente fica se procurando enquanto pessoa preta, a gente fica se procurando no lugar e quando a gente se encontra, né, mesmo que em outros corpos, a gente fica muito orgulhoso. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, né, com vocês, com o professor Emanuel, como eu disse, foi meu professor, não só na graduação, mas como na pós-graduação, né, e o professor Cássio, eu vou lembrando, e o professor Cássio eu fico mais feliz ainda, porque li o currículo e vi os exitosos trabalhos que você tem nessa área, que é o que a gente quer discutir hoje aqui, porque é preciso falar de saúde mental, como o Saúl disse,
Eu estou aqui como conselheira presidente da Comissão de Ética e nessa nossa labuta, né, nesse tempo de sistema conselhos, a gente vai sendo atravessado, né, porque a gente fala de saúde mental para as pessoas enquanto profissionais, mas a gente precisa também cuidar da nossa. E dentro do sistema conselhos, a gente também é atravessado pela saúde mental e é afetado por ela, né? Então, a gente precisa, nessa perspectiva de orientar a categoria, a gente precisa trazer a população preta para o centro da discussão da psicologia. A psicologia, todo mundo sabe, historicamente é elitizada. Ela é uma psicóloga, a psicologia ela é branca, ela é elitizada. E a gente precisa mostrar para a nossa categoria as outras cores que a psicologia tem, os outros espaços que ela adentra. E, para mim, é um prazer estar falando dessa pauta, que é uma pauta que eu gosto muito de trabalhar, gosto muito de discorrer sobre, com 2 profissionais do gabarito dos senhores. Estou muito feliz. Obrigado, generosa. Mas estamos aqui para aprender. Não, eu estava até... Não, eu com certeza vou aprender. Eu estava com certeza. Aqui, o mini currículo, mini né? Currículo, não. Porque é muito látis aí. Não, com certeza. Só gratidão por vocês terem aceito. Então, eu queria que vocês tecessem um pouco, né? Apresentassem também um pouco, falassem um pouco da sua área de trabalho, né, para a gente dar início aqui, né, nessa roda de conversas sobre esse tema tão importante. Então, obrigado pelo convite. É muito especial a gente poder estar debatendo um tema como esse, né? Haja vista que poucos espaços, às vezes, estão pouco abertos para uma discussão como essa, né? E eu acredito que esse convite ele advém muito do que a gente tem construído, do que a gente tem feito, né, no decorrer desse período. Eu, quando entrei na Santo Agostinho, né, encontrei uma pessoa que me inspirou muito, que foi a professora Francisca Nascimento. Sim. E acho que quando você começa dizendo isso, que a gente quer se reconhecer nas pessoas, nos lugares, ela foi uma dessas primeiras pessoas da qual eu me reconheci. Então, ela foi muito importante para fazer eu entender por dentro, assim, o que seria essa ideia de pensar negritude. E aí, quando eu digo entender por dentro, é porque eu acho que é um processo mesmo terapêutico, sim, como traz o Frantz Fanon, né? Assim, fica... O racismo, ele provoca tantas sequelas na população que entrar nesse contexto de entender a negritude, viver, experienciar, ele, às vezes, é um processo que é demorado, né? Então, a Francisca foi essa primeira pessoa. E, a partir daí, eu fui procurar grupos de pesquisa, fui para a Universidade Federal, para o Roda Griot, que é o grupo de pesquisa do meu orientador de doutorado, professor Francis Boacari, e fiz mestrado e doutorado na área, pesquisando e sempre pensando o meu trabalho, né, que é a educação física, como é que a gente pensa o corpo, mais especificamente a dança, a partir de um contexto das relações étnico-raciais, para criar novos imaginários, novas narrativas, novas formas de se posicionar no mundo, né? Então, acho que é um pouco disso que foi me trazendo até aqui. Legal. Primeiro, eu queria agradecer demais, é um prazer encontrar com a Keila aqui, foi minha aluna, conhecer melhor aqui o Saúl. Eu acho que no currículo a gente precisa também trazer nossos marcadores, né, Cássio? Né? Assim, além dos títulos, né, nós somos homens pretos, né? Eu acho que é importante a gente poder falar sobre isso, poder falar de como que o fato da gente ser negro no Brasil tem uma história, tem marcas importantes, tá certo? E que atravessam alegrias, tristezas, né? E nos constituem subjetivamente, né? E nos constituem, o racismo nos constitui de tanta forma, né? Que a gente acaba nem naturalizando, nem percebendo, né? E a gente também deixa de ver, né? Acaba sendo embranquecido. Talvez o Cássio conheça mais isso do que eu, né? Tem mais experiência com essas temáticas do que eu, porque está se debruçando especificamente sobre isso agora na pós-graduação, né? Mas até aquilo que a gente, como negro, a gente percebe, não como negro, mas que a gente percebe, aquilo que a gente percebe em nossa sociedade de positivo, que vem da cultura negra, né, não se percebe que a origem é da cultura negra, né, que é da cultura dos pretos, né?
Então, eu acho importante a gente também lembrar dessa, sem querer ser binário, mas lembrar também das positividades, né? Das proteções para a saúde e para a saúde mental, no que tange as referências étnico-raciais, né? O fato da gente poder reconhecer a positividade também, né? Porque acho que a gente está até entrando no assunto já, né? Mas não é assim mesmo, podemos dizer. É assim mesmo. Né, Cássio? Me ajuda. É assim, né? Mas é isso mesmo. Para entender melhor, né, esse assunto, né? E eu acho muito importante quando vocês falam isso, né, de quanto que esse racismo, né, meio que estrutural, né, ele acaba impactando mesmo, né, a saúde mental, não só da população preta e parda, né? Porque de toda a população, né? A gente acaba que essa questão embutida, ela causa um sofrimento meio que generalizado e, pior, silenciado, muitas vezes, né? Assim, não só da população em geral, né? Acho que é bom a gente refletir, não sei se o Cássio quer falar alguma coisa, né? Mas eu acho que a gente precisa também reconhecer que existem especificidades, né? Que quem sofre mais com o racismo, né? Eu acho que é importante dizer, e que o racismo também ele vai ter diferentes graus, tá certo? Dependendo vamos dizer assim, dos traços que diferentes, do tom de pele. Eu acho que talvez o Cássio possa ajudar um pouco mais nisso. Porque a gente vai entrando naqueles marcadores da interseccionalidade, gênero, raça, condição social. A gente vai entrar assim num viés. Mas, por exemplo, entrando nas questões étnico-raciais, né? Veja, nós temos, sem perder de vista a questão negra, né? Mas como você citou a questão étnico-racial, por exemplo, os indígenas, né? Também sofrem com isso. Sim. E em termos de suicídio, no que diz respeito, eu sei que é uma temática muito difícil, mas que indica saúde mental, né? Os indígenas são, em proporcionalidade, são os que mais sofrem, né? E tem um apagamento também muito forte, né? Então, acho que a gente precisa entender que existem graus, formas diferentes, né? Mesmo dentro da referência étnico-racial, né? Sim. Você falou de suicídio, Emanuel, e falou de racismo estrutural, e aí eu trouxe até aqui um dado, né? Um dado que é do Ministério da Saúde de 2018. Infelizmente, foi a pesquisa mais atual que eu encontrei, e aí eu fiquei até questionando. Isso também é um sintoma. Se eu tenho uma população negra, existe uma política, né, nacional voltada para atendimento de pessoas pretas, né, do Ministério da Saúde. O último censo demográfico, eu vou dizer assim, mas a palavra não é essa, o último dado estatístico também é de 2018, no volume 2. E eu fiquei pensando, então eu só tenho esse viés, eu só tenho o mapa de uma política de saúde voltada para a pessoa preta do ano de 2018. Então, ela não é atualizada. Né? Mas aí você falou de racismo estrutural, tanto Saul falou, como falou de suicídio, e aí eu até coloquei aqui como um marcador para a gente até, embora seja muito difícil, mas a gente precisa falar. Eu tenho aqui, dados apontam que no país o suicídio é a terceira principal causa extrema de mortes. E essa pesquisa do Ministério da Saúde, que está nesse documento de 2018, diz que jovens negros do sexo masculino, idades entre 10 e 29 anos, são os que mais encaram o maior risco de morrer por suicídio. E aí ele vem dizendo que isso 45% a mais do que as pessoas brancas, e esse risco está relacionado diretamente ao racismo estrutural. Sim. Porque eu aproveitei essa fala do Saul, e aí você fez também essa conexão, até para falar até quando a gente falou de marcador social, de cor de pele, disso, daquilo, me lembrei de um caso recente, acho que é do final do ano passado, de um jovem garoto de uma escola no Brasil, né, que não aguentou, era o único preto, estudava com uma bolsa numa escola bem famosa, e que ele cometeu o suicídio. Era um jovem negro, periférico, mas que por condições outras conseguiu uma bolsa de estudos numa escola de renome. Né, e aí ele não aguentou a pressão, porque o racismo estrutural, como você bem disse, às vezes até a pessoa preta, ela desqualifica,
Em que sentido? Ela, eu não vou me importar, não é tão importante, né? A gente acaba nos deixando ser chamado de o neguinho, a neguinha. Você falou da Francisca, eu fiquei aqui me lembrando, né, da época quando fui aluna de Francisca, eu me lembrava como as pessoas se referiam da professora Francisca. Eu me lembro, né? Isso é uma coisa muito vívida, porque foi um dia desse, foi há 10 anos atrás, foi um dia desse e eu lembrava que eu dizia assim, será que eu também vou ser a psicóloga pretinha, né? Aquilo, porque isso são coisas que vão nos atravessando e a gente vai acabando, de certa forma, isso é o racismo estrutural numa instituição privada, né? Feita por alunos. Né? Não é feito pelos pares, é feito por alunos, né? Que numa cadeia ali de subordinação vai estar abaixo do professor. Né? Mas eu queria dar o nosso pontapé para falar dessa pauta numa perspectiva de saúde mental e nessa perspectiva de movimento de corpo, que você falou de dança, me lembrei do carnaval, do apagamento da nossa cultura, que isso tudo afeta diretamente a nossa saúde mental. Então, eu queria começar com essa temática que vocês foi que trouxeram como apontamento, tanto do suicídio entre pessoas pretas e pardos, e aqui sem desconsiderar também a população indígena que sofreu um apagamento todos os anos que o Brasil tem de descobrimento, a população indígena foi apagada, né, dos povos originários, que eles é que são originários, e eu queria que a gente começasse nessa perspectiva de suicídio, né, desse número elevado, dessa falta de estudos atualizados com relação à saúde da população preta, e aí inclui a saúde mental, porque eu também não encontrei dados recentes, eu tenho aqui pesquisa de 2019, de 2018, mas do Ministério da Saúde, infelizmente, só de 2018, o que é uma pena, né? E aí a gente vai vendo, tem uma secretaria, na verdade, tem uma política nacional de saúde integral à população negra, que nem ela mesma está atualizada, né? Então, queria começar para a gente começar nessa parte, se possível. É muito interessante, assim, interessante no sentido de importante, né? Quando você traz esses dados, porque assim, quando a gente vai olhar os dados da saúde da população preta, né, negra, pretos e pardos, a gente vai ver que para além do suicídio, várias outras condições de saúde, né, vão afetando a população negra. E aí é interessante que eu me lembrei, eu fui cursar uma disciplina, meu doutorado é em educação, e eu estudo educações étnico-raciais. E aí eu fui pagar uma disciplina no curso da saúde, porque eu queria me debruçar mais sobre dados epidemiológicos, né? Haja visto que eu estudo o corpo não só na perspectiva da arte, mas de pensar também a partir desses dados. E aí fui cursar, né? E aí muita gente dizia assim, nossa, mas que diferente a sua pesquisa, né? As pessoas falavam assim. E aí, quando todo mundo começou a apresentar suas pesquisas, geralmente se traziam os dados tanto por gênero quanto por raça. E, geralmente, todas as pesquisas de todas as pessoas, o que predominava era a população negra, mas não havia a discussão sobre esse quesito, né? E aí o professor colocou isso, como foi importante eu estar lá para estar junto com eles fazendo essa discussão. Então, por exemplo, quando a gente vai debater sobre a população que mais tem hanseníase no Brasil, quando a gente vai debater sobre a população que mais morre de desnutrição, é a população negra. E quando a gente vai ver a população que mais morre de obesidade hoje, também é a população negra, o que parece dois extremos, né? Porque são condições de doenças nutricionais, mas que são diferentes. Que uma pela desnutrição, a outra pelo sobrepeso, mas que tem a ver o quê? Com a condição de alimentação. Então, por exemplo, hoje, quando a gente quer consumir um alimento mais barato, é o ultraprocessado que é mais barato. Então, se a gente estava na década de 80, caro era o refrigerante, não era o suco. Hoje não, hoje caro é tomar um suco e barato tomar um refrigerante. Então, assim, os ultraprocessados, né, como eles entraram na vida. E muito carboidrato também, né? Muito carboidrato para poder... Sim. Né? E como isso é só uma perna do capitalismo também, né? Porque, assim, se a gente discute raça sem pensar a fundação do país, né? Sem entender que a escravidão, ela foi a base econômica desse país, a gente não consegue entender as sequelas desse processo colonial que o Brasil viveu. Então, nós somos um país, né? Uma nação, digamos, uma América Latina constituída na ideia de raça, né? Então, a raça indígena, a raça africana que foi escravizada, elas foram subalternizadas. Então, elas foram criadas dentro de uma ideia de classe social. Porque, embora, se a gente parar para pensar pelo um viés marxista, o que a gente vai ver é que
esse marxismo que é estudado na Europa e que a gente diz assim, não se aplica, ele se aplica totalmente. Sim. Porque havia uma economia que funcionava e quem trabalhava de graça, que era a base da economia, era a população preta e a população indígena. A tua fala foi importante e aí eu lembrei aqui que você trouxe os dados e eu até coloquei aqui, as doenças mais comuns na população negra: anemia falciforme, diabetes mellitus, doença hipertensiva específica de gravidade, hipertensão arterial. E aí ele diz assim, que esses estudos apontam que óbitos por causas evitáveis também ocorrem mais comum com a população negra. Aí você trouxe o marcador social, que aí eu fiquei aqui lembrando, né? Eu sempre gosto de começar minhas falas, professor, quando a gente vai falar sobre racismo, sobre saúde mental da população negra, de que o Brasil passou mais tempo escravizando do que nós estamos livres, vou colocar entre aspas, né? A gente passou mais tempo escravizando do que livre. E quando a gente fala de saúde mental da população negra, a gente sempre aqui nesse nosso lugar de profissional, ou quem não é profissional, quando a gente fala saúde mental, a gente sempre vai naquele viés da doença, vou dizer com essa expressão, doença mental propriamente dito, o transtorno, a depressão, a ansiedade, mas a gente esquece disso que você falou, da base da economia onde ela foi construída. Imagine, e aí a gente teve uma atividade de orientação esse final de semana passada, e aí a base do filme Meu Nome Não é Johnny, sim. E aí o professor Emanuel sabe muito bem disso, é que o Johnny, né, o Johnny lá do filme, quando ele passa por tudo aquilo, ele vai para uma instituição de recuperação, branco, rico, e aí eu fiz esse questionamento até para a turma que a gente estava orientando. Imagine o Johnny ali do filme, se fosse um homem preto, pobre e periférico. Não teria nem filme. Não teria nem filme, Okay. né? Não teria nem filme. Sim. Né? A exemplo do Cidade de Deus, né? Quando a gente vê lá o Laranjinha e a Acerola. Mas, enfim, eu acho que essa tua fala foi muito pertinente, porque isso tem a ver com a saúde mental da população preta. Eu acho que... Né? Desculpe se eu posso... Não, fique à vontade. Acho a gente quer ouvir a vocês. Porque assim, acho que tem uma coisa muito importante nisso que a gente pode dizer quando a gente fala assim dessas outras referências de saúde, outras, por exemplo, tem coisas que a gente nem pensa que a população negra é a que mais sofre. Por exemplo, a população negra é a que mais sofre com glaucoma. Sim. A população negra é que mais sofre... Assim, se você pegar qualquer... por mais biomédica que seja, né? O problema de saúde, né? É preciso entender isso na interface com a vulnerabilidade, que é da vulnerabilidade social, de significados e vulnerabilidade econômica, né? E fazendo uma articulação com a saúde mental, é preciso que a gente entenda o seguinte, que uma pessoa negra no Brasil, pensando nas estruturas de uma sociedade, né, e ela ficou numa situação muito ruim ao longo da história, como trouxe o Cássio, né, ela, um homem negro, uma mulher negra, qualquer pessoa negra porque é importante a gente falar também dos marcadores LGBT, né, mas uma pessoa negra ela tem uma dificuldade maior para galgar. Ela vai fazer muito esforço para poder, por exemplo, se manter nos estudos. Vai fazer muito esforço para se manter trabalhando de certa forma. Né? E para estudar e ao mesmo tempo ter que trabalhar. Né? Então, assim, é preciso que a gente entenda que e nas últimas 2 décadas a gente teve pessoas pretas no Brasil assumindo postos importantes, sim. Certo? Assim, no mercado de trabalho, no consumo, né? É preciso que a gente entenda que quando você vai tentar conhecer a história dessas pessoas, o esforço é hercúleo. Por quê? Porque para a população preta, e aí vendo... numa perspectiva marxista também, né? Assim, as oportunidades são exíguas. Sim. E quando as oportunidades são exíguas, que elas aparecem, que elas surgem, para a gente se segurar nelas, a população preta se segurar nela, o esforço é hercúleo. Sim. O esforço é muito grande, assim, né? Eu posso até trazer... Este ano, eu vou fazer uma pesquisa lá na UESP, que é uma pesquisa sobre o aluno que chegou à universidade
através de cotas e através do apoio, assim, do programa Bolsa Família. Sim. Né? Quando a gente... Eu vou iniciar isso agora. Sim. Né? Por quê? Por que me interessou isso? Né? Eu percebi lá na UESP, que a UESP tem cota desde cedo, não só cota para pretos, tá certo? As cotas sociais. Cotas para estudantes de universidade, de escolas públicas, pessoas com deficiência e tal, mas e pessoas pretas, né? E quando a gente vai atrás da escola pública, quem entra pela escola pública é a pessoa preta, né? E a gente está passando na UESP por um processo em alguns cursos está passando por evasão. Né? E isso é importante que a gente entenda que isso também pode ser fruto do racismo estrutural. Sim. Porque um estudante que vem de classes sociais populares, invariavelmente, é bem provável que ele seja preto. E que o esforço para ele continuar estudando é muito maior, assim, o esforço para transporte, o esforço para alimentação, o esforço para moradia, né? Eu passei por algumas situações, eu acho que é importante a gente dizer assim, o meu campo de uma pesquisa, né? Assim, o que é que faz te sentir a vontade de uma pesquisa, né? Sentir a vontade de fazer uma pesquisa, né? A primeira coisa que eu notei foi, além da evasão, lá na UESP, assim, alguns alunos assim, com dificuldade para... tipo assim, estuda num turno, mas vai aparecer no outro, assim, dificuldade até de alimentação, certo? Dificuldade de conseguir uma grana para poder se manter, né? E quando a gente vai olhar quem são essas pessoas, verificar, assim, no cotidiano mesmo, a gente percebe que a maioria são pretas, né? E é muita gente, né? Não é assim, não fiz essa conta, mas eu estou te falando por isso, como é que surgiu a ideia. E eu também fui me incomodando ao longo desses anos com a ideia de que aquela conversa rasteira que nós encontramos na internet, superficial, acerca do programa Bolsa Família, né? A boa parte dos beneficiários do programa Bolsa Família são pretos, né, que é o caso no Brasil, né? E a ideia de que o programa Bolsa Família ele não transforma a realidade ou que não se quebra a pobreza dentro da geração e quebra. E quebra e muito. E quebra muito, né? Então agora a gente fez 2 décadas do programa Bolsa Família, né? E a gente, por exemplo, está tendo preto se formando em psicologia, preto se formando em enfermagem, preto se formando em direito, em medicina, né? Então a gente tem os pretos ocupando esses lugares, esses espaços. Mas quando a gente vai estudar a história deles, é importante dizer que isso quando você vai estudar a história de cada um, assim, é um esforço hercúleo para se manter ali no estudo, assim, de se conseguir. E isso, com certeza, tem efeitos na saúde mental, porque o esforço ele vai tendo um efeito de que a pessoa vai cansando, vai ficando pelo meio. Para você ter uma ideia, não gosto muito de contar, mas eu vou acabar revelando aqui, né? Eu levei um lanche para a gente assistir um filme uma vez, à tarde, com os alunos. Você assistiu o filme comigo, com minha aluna, né? Eu levei um lanche, assim, era uma aula no início da tarde, né? No início da tarde. Eu levei um lanche para a gente assistir um filme. Eu levei uma pipoca, um refrigerante, um pequeno canapé, assim, para a gente assistir o filme, curtir assistindo o filme lá. Um dos meus alunos resolveu ficar porque viu que tinha. Ele estava indo embora para casa para comer, porque ele tinha que voltar para casa para se alimentar, né? Então, a gente está recebendo esse aluno, a gente cria cotas, mas a gente tem que também avançar na política pública, entender que ela tem uns efeitos, tá? A gente conseguiu, por exemplo, que a criança e o adolescente lá de 2 décadas atrás terminasse o ensino médio, mas ela tem que dar continuidade, né? Ele tem que receber apoio na universidade, tem que receber apoio
que seguem, né? Então, e na saúde mental também, você também vai ter um outro efeito em relação à saúde mental, porque a gente vai vendo que o que é bacana e o que é belo é branco. E isso tem um efeito muito forte na autoestima, entende? Então, a autoestima das pessoas pretas, elas... É uma coisa muito delicada e que a gente, eu acho que aí... a gente que é profissional de saúde mental, né? Porque, assim, saúde mental não é exclusividade do psicólogo, né? Então, a gente que é profissional de saúde mental, né? A gente tem que estar... eu acho que... eu fico até meio tocado em falar sobre isso, né? Porque quando o assunto é saúde de pretos e saúde mental de pretos, acho que o primeiro movimento é a gente acolher, o profissional... se calar no sentido de passar a exercer a escuta. Exato. Porque muitas vezes a psicologia, tradicionalmente por ser branca, né, não tem recebido e não tem estudado os efeitos, por exemplo, que o racismo tem na saúde mental das pessoas, né? Por exemplo, uma pessoa preta chegar no consultório de psicólogos clínicos, né? No Brasil é novidade. Sim. Quando digo que é novidade, é a partir dos anos 2010. Sim. Né? É novidade. E aí os psicólogos não estavam acostumados a receber preto em clínica. E o preto em clínica que chegou à classe média, que galgou, que conseguiu, teve um esforço enorme, mas vem com as sequelas de autoestima, vem com as sequelas de ter feito um esforço, de perder oportunidades por ser preto, e o esforço que ela fez é muito grande, que a pessoa fez é muito grande. E aí, quando chega a demanda delas, o psicólogo não aprendeu aquilo na universidade não. Então, acho que talvez, para ficar bem, talvez o primeiro caminho que a gente tem que ter nisso tudo é fazer o bom exercício que todo profissional de saúde tem que ter, que é o exercício de uma escuta qualificada, né? Eu acho que eu vou até citar aqui eu acho que eu estou me alongando demais na minha participação, mas Cássio, tu me ajuda, me intervenção, tá? Cássio. Porque assim, eu participo de alguns grupos, né? Assim, e uma vez um colega discutindo que o movimento negro, né, não se apropriou bem do discurso de luta de classes, né? Eu acho controverso. Né, eu também, um amigo falou isso, né? Aí eu, na mesma hora, eu enfrentei, eu combati, né? E falei que eu acho bom. A primeira coisa é você entender que os pretos foram os primeiros explorados e continuam sendo os explorados nisso tudo, né? E eles conhecem muito luta de classe, a gente estudou muito e estuda muito, a gente conhece muito isso. Mas eu acho que talvez o primeiro exercício, foi a resposta desse colega, né? Acho que o primeiro exercício é de que você trazer sua opinião e que você falar sobre isso, não é bom. Acho que o primeiro exercício não é você falar. Acho que o primeiro exercício é você experimentar o silêncio. Sim. Para poder acolher e escutar. A tua fala foi maravilhosa, porque aí eu vou voltar lá para o início da nossa fala, quando a gente falou do objetivo desse Psiquete, que também dá aquela mexida no sistema Conselhos de Psicologia. Você falou que o preto e a preta, ele tem ido aos consultórios de psicólogos e psicólogas já de 2010 para cá, é recente. A resolução que trata dessa temática, que diz assim, a atuação para psicólogos em relação ao preconceito e à discriminação racial é de 2002, né, que seria atualizada no final do ano passado, dessa vez feitas por psicólogos e psicólogas pretos e pretas, também pessoas indígenas, quilombolas, né, que são estudiosos da temática, que a gente não conseguiu chegar, como eu disse, a questões de nomenclaturas. Né? Porque o Saul teve lá e ele viu questões jurídicas que não poderiam ser discutidas por pessoas que não eram pretas e pretas, né? Então, a gente, num movimento até de revolta, vamos retirar da pauta para a gente poder discutir isso em outro ambiente. E aí você fala muito disso, e é uma coisa aqui que você falando e eu me lembrando. Aqui no Conselho Regional de Psicologia nós não tivemos nenhuma questão nesse sentido, mas em outros regionais espalhados pelo Brasil, a gente já teve denúncia de psicólogos, né, que no atendimento de pessoas pretas e pretas,
que lá ele só reproduziu a discriminação racial, né? Porque é como você bem disse, não fez o papel de ouvir. Só eu até... E aí quem vai nos assistir, né, quem estiver nos assistindo, pode até interpretar isso de uma maneira equivocada, mas é preciso ser dito que só quem sabe onde dói é quem sofre o racismo. Sim. Né? Por mais que eu falasse, Cássio falasse, o Emanuel falasse, o Saul não entenderia a dimensão do que é para nós, né? Que em algum momento das nossas vidas fomos atravessados por isso. Então, essa tua fala de silenciar, ela não poderia ser mais pertinente aqui, porque é preciso a gente, como você disse, a gente precisa colocar aqui a escuta para funcionar. Às vezes, o que uma pessoa preta quer realmente é ser ouvida. E não ouvir que é mimimi, que isso é bobagem, mulher ou homem, isso é bobagem, isso é... A mulher disse isso sem nem intenção, é como eu me refiro às pessoas. Teve uma coisa que eu aprendi como profissional, em outra área que eu atuo, né, na área da segurança pública que eu atuo, mas hoje na área da segurança pública eu só sou psicóloga, né, na instituição, mas uma coisa que eu aprendi desde sempre, a psicologia trouxe isso, e aí você falou, e Emanuel falou, e eu fiquei aqui guardando, a gente vai se embranquiçando, mas não nesse sentido de tornar-me uma pessoa branca. E uma das coisas que eu fui aprendendo e colocando isso como a pauta era pedir que as pessoas usassem o meu nome, né? Keila, ou Cássio, ou Emanuel, mas que as pessoas não utilizassem a neguinha ou a pretinha como se isso fosse um afago. Não é. Não é um afago, porque eu tenho nome, assim como as pessoas pretas e pretas têm. E aí, é como eu disse, o racismo estrutural, nas suas nuances, bem escondidas, né, elas vão, assim, minando a nossa autoestima. Você falou da Francisca, na hora que você falou, que você perguntou se eu tinha sido aluna dela, foi uma das primeiras coisas que eu me lembrei, né? Porque ela, para mim, era referência, né? Eu disse assim, meu Deus, cadê os professores pretos desse negócio, desse curso? Né? Claro que depois a gente vai tendo outras experiências, mas ela foi a primeira, porque ela era ali do início da graduação, né? Ela era bem do início. Então, você vai se procurando e vai se reconhecendo, mas ali você também se reconhece como que o racismo, ele não escolhe. Né? É a professora, né, com seu nível acadêmico elevado, ela não vai escolher, porque ele é muito sutil, e nesses espaços acadêmicos ele é mais ainda. Sim. Então, o Emanuel deixou aqui uma fala que eu anotei, viu, Emanuel? Anotei. Mas vamos ouvir o Cássio Anotei, também. Não, e eu quero ouvir o Cássio. Eu quero ouvir o Cássio, porque quando eu falei aqui o Emanuel trouxe essa questão de ouvir, e aí eu, sabendo dessa sua experiência de corpo, de dança, né? E você bem falou, você falou que a sua experiência é no movimento. E aí eu me lembrei de carnaval, né? Que a gente está vindo agora, recentemente. A gente também pensa em religiões de matriz africana, então a gente tem de ancestralidade, do apagamento que a cultura moderna de hoje tem para fazer dos movimentos que são nossos, né? Especificamente nossos, criados na nossa ancestralidade, trazido quando fomos sequestrados, né? Lá no início da história do Brasil. Acho que isso é tão interessante isso, assim, porque quando a gente vê o carnaval, né, que aconteceu agora recentemente, a gente vê uma escola que foi penalizada porque foi considerado que usou excesso de palavras em Iorubá, né, por um dos jurados, uma pessoa branca, colocou isso, né? Então, a gente vê, por exemplo, um movimento hoje de busca do empretecimento do carnaval, porque, na verdade, o carnaval ele nasce dentro do samba, do terreiro, né, nasce das populações negras. E o que a gente vê é que nem tudo empretece, né? Porque quando você vai ver quem são os presidentes das escolas, tem cor e tem gênero. Quando você vai ver quem são jurados, também tem cor e tem gênero, né? E aí, vocês estavam falando há pouco, né, do profissional psicólogo, o Emanuel falou toda coisa que o Emanuel trazia, eu queria falar alguma coisa. Tem um autor que é muito interessante para pensar, que é o Steve Biko, que ele vai trazer a ideia de consciência negra, né? E aí a gente fala tanto em consciência negra, a gente vive um país hoje que tem um feriado nacional da consciência negra, e ele nasce lá na África do Sul, com aquele movimento do apartheid, e o Steve Biko ele vai dizer o quê? Que a consciência negra, ela vai para além dessa ideia
não sei se psicanalítica, de pensar a consciência como, é porque você tem que ter consciência, você tem consciência ou não tem. Mas ele vai dizer que eu só produzo consciência negra com a presença da pessoa negra. Né? Então, a luta, ele vai trazer para um chamado que é muito maior. Então, assim, não dá para as pessoas brancas estarem o tempo todo discutindo entre elas sobre a negritude, né? E não ter a pessoa preta fazendo a discussão. E acho que quando vocês trazem, né, que a psicologia é muito embranquecida, na verdade, várias áreas do conhecimento, especialmente na saúde, são embranquecidas, como a gente vê na medicina, na enfermagem, na educação física. E acho ainda que falta um estudo epistemológico contundente sobre a negritude, porque parece que o que fica é rodando apenas uma informação meio que rasa, meio que midiática, mas assim, falta as pessoas pegarem o livro e ler na íntegra, ler o Frantz Fanon na sua profundidade, para além da saída dele da Martinica, mas lê-lo na sua profundidade. E ele traz uma coisa muito interessante que eu uso na pesquisa, né? A minha pesquisa, eu desenvolvo um trabalho artístico chamado A Devolução dos Espelhos. Esse trabalho eu constituí a partir da minha ida para Portugal para fazer o doutorado de sanduíche lá, né, da seleção de doutorado. Então, o que você foi fazer em Portugal? Eu digo, eu fui devolver os espelhos. Fui devolver os espelhos, gostei. Excelente. Gostei. Aí é uma peça, né, de dança, mas que tem um diálogo com o teatro também, que chama A Devolução dos Espelhos, que é o nome da minha tese também, de doutorado, né, que vou defender esse ano. Estão convidados. Não, eu já ia me convidar. É em Portugal? Eu já ia dizer, diz só um dia para eu ir lá, não precisa convidar não. Eu levo os espelhos também. Eu apresentei em Portugal, né, como parte da metodologia. E aí, nesse dispositivo artístico, que a ideia é que a dança seja a própria tese, mas não que seja uma tese sobre a dança, mas que seja a mesma coisa. E aí eu estou pensando isso epistemologicamente como um povo preto, que não separa dança de religião, que não separa dança de corpo, que não separa a dança de intelectualidade. Na verdade, é dizer que tudo isso tá, porque na filosofia africana tudo isso está junto, não tem essa separação de corpo e espírito. Por isso que você vê religião de matriz africana, você vê as pessoas dançando, porque elas estão a partir daquele transe que elas manifestam esse sentido espiritual. E aí, como base desse trabalho, eu trago o Fanon quando ele vai citar o Lacan. Né? Então, ele vai citar o Lacan com o estágio do espelho e ele vai dizer o seguinte, que quando o Lacan diz, né, que o estágio do espelho demora ali 6 meses e a partir dali a criança começa a reconhecer o outro, né? E aí vocês me corrijam, porque vocês são da psicologia, eu não sou, né? Mas ele diz isso, né? E o Fanon, que é psiquiatra, né? Que os estudos dele, ele não tem um estudo só social, mas que ele tem um estudo pautado também na psique, ele vai dizer que o outro do branco é o negro, que é como se isso nunca fosse ser superado. Por quê? Porque quando esse bebê passa dos 6 meses, ele vai reconhecer a mãe, ele vai reconhecer o pai, ele vai reconhecer, mas o negro, a pessoa negra, ele não vai reconhecer. E ele vai dizer que isso vai acontecer o contrário. Então, ele vai ser muito importante para o desenvolvimento dos estudos da branquitude. O Fanon vai ser essa primeira pessoa a dizer assim, olha, existe uma forma de operar da negritude, como existe também uma forma de operar da branquitude, e essas duas formas de operar, elas são complementares porque elas estão pautadas em lugares opostos. Um lugar de superioridade e um lugar de inferioridade, o que gera a ideia de neurose. Então, ele vai dizer que tanto a população negra quanto a população branca desenvolve uma neurose. E a branquitude desenvolve uma neurose de superioridade, enquanto a negritude desenvolve o contrário. E aí o processo terapêutico, por isso que ele vai dizer que é uma chave, assim. Então, enquanto a gente não para fazer um estudo contundente, e esse estudo nos transforma, e eu digo isso, não foi eu só estudando, não. Foi fazer terapia também, por muito tempo. E entendendo e linkando tudo isso. E fazendo dança, transformando em dança. O que é dor, vou transformar em dança para poder fazer outras coisas e poder expandir e subverter, que eu não vou ficar louco. Deixa eu devolver a loucura. Gostei. Devolver a neurose dele. Eu achei muito bacana, Cássio, sabe? Quando você fala assim do estudo, né?
do estudo que fez isso, né? Que libertou, né, tudo isso. E aí, linkando também com o que o Emanuel falou, da pesquisa que ele vai iniciar, né, sobre a questão das pessoas que foram beneficiárias por algum tipo de cota e que não conseguiram. Tem uma pesquisa da UNB, eu não me recordo o ano, mas ela fala justamente isso. Ela foi ver a quantidade de pessoas que entraram pelo sistema de cota e o percentual que se formou, e ela pegou no mesmo período e comparou com o pessoal que não entrou sem ser nas cotas e se formou nessa mesma universidade. Uhum. E realmente, professor, lá nesse estudo ele fala muito claro, né, que assim, é 2 vezes maior a quantidade de pessoas que entraram por cota que não conseguiram se formar do que a outra. Okay. Chega a passar de 40% das pessoas que entraram pela cota que ficaram. E quando você fala... Isso foi um estudo na UNB? Na UNB. Okay. Quando você fala inclusive, eu me lembrei desse estudo que eu ministrei uma disciplina de Sociologia da Educação. Uhum. E aí a gente estava falando uma coisa sobre isso, e aí eu peguei esse estudo para a gente debater. E quando você falou sobre essa questão do heróico, né? Desse esforço, né? E isso fez total sentido. Né? E eu acho que sua pesquisa vai abrilhantar, assim, porque assim, sim, nós fazemos muita pesquisa, mas eu vejo que até lá no sistema, né, a gente vê muita coisa relacionada a gênero. Okay. Sim. Né? E aí nós estamos esquecendo, e aí você fala da pesquisa também, né, desse poder do estudo, né, que pode mudar essa relação de saúde mental, né? Durkheim, ele já falava, né, que nós precisamos do estudo, mas nós precisamos nos manter no estudo para nos mover socialmente, né? E aí eu chego, e eu não consigo me manter. Sim. Né? Exato. E aí tem que resolver isso. Exato. Tem uma coisa que acho que é bem bom, assim, de pensar, que é como às vezes a gente fica comparando as opressões, né? Então, por exemplo, a gente tem uma tendência a querer comparar. Porque são questões de raça, são questões de gênero. Aí, às vezes, as pessoas querem disputar, ver o que está sofrendo mais, querem construir uma pirâmide. E, na verdade, são opressões que são incomparáveis, que nas suas interseccionalidades, elas atuam de formas diferentes, mas que não é para estabelecer uma competição. Sim. Disso. Então, por exemplo, quando você vai ver a morte de pessoas negras, de mulheres negras e de homens negros, quem mais morre no Brasil? População negra. Sim. As mulheres negras, com alguns marcadores que morrem de uma forma e os homens negros de outra forma. As mulheres negras, professor, feminicídio, são as maiores vítimas. Exato, as de feminicídio. De feminicídio, as mulheres pretas. Sim. Entre os feminicídios, a maioria é preta, ok? Exato. Preta. E dos homicídios, a maioria dos homens negros. Exato. Quem está na população carcerária, os homens negros, né? Quem está morrendo de acidente de moto porque trabalha de motoboy são os homens pretos. Nada mais classe do que isso, né? Exato. Quem está morrendo de violência policial é o homem preto, né? Então são só camadas que essa estrutura ela não é tão fixa assim, para dizer assim, é porque isso aqui é a ponta da pirâmide, isso aqui é... Deixa eu pegar só essa tua última fala, e aí você fala de uma coisa interessante. O Anuário da Segurança Pública é assim, qual é o estado do Brasil, da federação, que mais morre homens pretos? Bahia. Quem mais mata essa população? Policiais, militares, que na sua maioria do estado da Bahia, que são pretos. Aí a gente vai vendo, né? Como aquela tua fala, lembrei aqui do livro do Tornar-se Negro. Sim, da Neuza. Não basta tornar-se negro, tem que se reconhecer como negro. Né? Porque até as forças de segurança, que é para proteger aquela população, ela é a que extermina aquela população. Eu acho que aí também tem uma outra coisa, né? Assim, além dessa sua... Desculpe interromper, tá? Não. Além disso, eu acho que... Veja, como o racismo tem efeitos muito cruéis, né? Porque a gente está vendo aí preto matando preto. Sim. Né? E outras classes
bem tranquilas em seus lugares, né? Assim, acho que essa... desculpa interromper, mas eu acho que é importante a gente ver isso, né? Assim, porque esse pacto, que é um pacto da branquitude, né? Coloca até os negros para matarem uns aos outros, né? É uma situação muito, muito difícil, né? Desculpa te interromper, mas... Não, eu quero que o senhor continue. Eu trouxe só... Porque você falou da violência e a gente não pode... né, eu atuo também na segurança pública, mas como psicóloga. E aí a gente você falou aqui de alguns dados, né? Onde tem mais pessoas pretas, no feminicídio as mulheres são as pretas. Aí a gente vem para o número de suicídio entre pessoas pretas, o uso de álcool e outras drogas são entre as pessoas pretas, e aí de diferentes níveis sociais. Né? Quem são aqueles que estão academicamente, você falou da sua pesquisa, quem é que está academicamente num nível, está correndo ainda atrás? São as pessoas pretas, por causa dos fatores que você mesmo citou. E aí tu falou de Bolsa Família, me lembrei do que agora, além do Bolsa Família, o Pé de Meia. Pé de Meia é outro incentivo, né? Outra política pública de incentivo ao estudo, outra política pública que está sendo atacada. E quem está sendo mais beneficiada pelo Pé de Meia são jovens e meninos e meninas pretos e pretas de escola pública. Sim, né? Sim. E aí eu li agora recentemente, numa página de um deputado, né, federal, que ele dizia assim, olha como o pé de meia ele traz resultados. Ele fez lá uma postagem positiva, contando de que um jovem tinha feito com o dinheiro desse incentivo e que com esse dinheiro que ela tinha comprado um computador, tinha colocado na internet, ela tinha conseguido passar em 5 faculdades de medicina no Brasil. Ele fez essa postagem fazendo esse elogio. Mas o que tinha de gente desqualificando, dizendo que nada, com certeza ela conseguiu, foi pela boca. Então, assim, a menina é uma moça favelada, né? Evidentemente tem todos esses marcadores sociais, e aí a gente fica pensando, não é o suficiente, né, que ela tenha pego esse incentivo do ensino médio e tenha conseguido transformar isso numa realidade. A gente não sabe como ela vai conseguir se manter, que é a preocupação do Emanuel vendo isso na UESP. A gente não sabe como ela vai conseguir se manter. Mas será que a gente não poderia ficar feliz só pelo fato dela ter conseguido? Né? Como ela vai fazer para se manter? Aí é uma outra questão que vai trazer preocupação para a gente no futuro, né? Que o Emanuel está trazendo até como uma questão de pesquisa, porque realmente é muito mais difícil. E aí não tem como não falar de tudo isso que os senhores trouxeram aqui e não pensar, porque aí eu estou aqui com 3 homens, né? Estou com 3 homens do gênero masculino que se identificam como tal, de falar de saúde mental e masculinidade negra. Né? O quanto é mais difícil a gente trazer para a discussão o homem preto pardo. Como é mais difícil? Como ele vai ser mais afetado, né? A saúde mental, e aí por questões históricas, né? E até, me permitam, vai passar num horário que não tem recorte, até pela objetificação do corpo masculino, do homem preto, não do corpo masculino, do homem preto, né? E se a gente for voltar para a história, a gente sabe bem como era que o homem utilizava. Eu queria que tu trouxesse isso nessa perspectiva do corpo, do movimento e da dança, dessa sexualidade mesmo, que é impressa no homem preto, e que o Emanuel trouxesse isso na perspectiva de saúde mental mesmo. Nos muitos lugares que você já deve ter passado, principalmente na questão de institucionalização da vida, né, que a gente sabe que também são o maior número de pessoas pretas e pretas que estão institucionalizadas, privadas de liberdade, né, quer seja de qualquer motivo. Eu queria que vocês trouxessem essa perspectiva de cuidado, como cuidar da saúde mental dos homens pretos e pardos da nossa sociedade. Eu acho que essa coisa toda da violência que a gente está falando, né? A gente vive hoje num grande navio negreiro. Até hoje. Nós vivemos até hoje em um grande navio negreiro. E dentro desse navio negreiro, está cada um lutando para ver quem consegue escapar, quem consegue sobreviver. De como a gente percebe uma ideia de opressões por cima de opressões, e como cada um está lutando para sobreviver dentro disso, né? Por que eu trago essa metáfora do navio negreiro? Porque esse exemplo da rede social, né? Muitas das pessoas que atacam,
essa mulher, a respeito dessa conquista, muitas das pessoas que atacam são, muitas vezes, pessoas periferizadas, que, inclusive, abrem a boca para dizer, mas eu também sou preto e vivo assim, assado, né? Outro dia, na rede social, eu fiz uma crítica, colocando alguma coisa a respeito da branquitude, e aí um monte de pessoas pretas dizendo assim, pois eu sou preto e penso o contrário. A gente né? ouve, tipo assim, lê muito sobre isso. Não precisa ser preto para ser o contrário, mas assim, é só como isso se revela enquanto um sintoma, né? E aí eu não condeno a pessoa que está pensando de uma forma diferente da minha, porque talvez eu tive acesso a uma determinada episteme que faz com que eu veja por aquela ótica. Né? E que às vezes a pessoa não teve, né? Mas assim, como isso é sintomático? E que isso revela a coisa do embranquecimento que a gente falou agora há pouco. Porque o embranquecimento, às vezes a pessoa acha que o embranquecimento está operando apenas no corpo em si. Mas não é só no corpo. É no gesto, é no lugar que a pessoa se coloca. Às vezes a pessoa ela é super afrocentrada, mas o círculo dela social é totalmente branco. Num país de pessoas de 60% preta, né? Então, nós vivemos essa dificuldade de reconhecer isso. E, dentro da população masculina, né, como essa interseccionalidade opera a partir do gênero, e o gênero, né, a masculinidade, ela traz essa ideia do que é ser masculino, que é não chorar, de ser duro, de ser caba-homem, como diz, né? A gente fala no interior. E aí, que reprime, né? Que reprime todas toda uma performatividade que é de dizer assim, não posso fazer terapia porque se eu fizer terapia eu estou reconhecendo aqui uma condição social de um adoecimento, por exemplo. E aí, enquanto a gente vê um movimento, por exemplo, de mulheres crescer dentro das universidades, de mulheres negras crescendo dentro das universidades, a gente não vê tão grande dos homens negros crescendo dentro da universidade. Porque também, aí a gente fica assim, a coisa da comparação, né? Então a gente tende a comparar, por exemplo, quando a gente vê pessoas que estão ocupando o cargo de empregada doméstica, são as mulheres. O emprego já vem no feminino. Já vem empregada, né? E são mulheres negras. Mas quando a gente vai ver quem está fazendo asfalto, quem está servente de pedreiro, são os homens negros. Né? Então, só são diferentes. E esse homem, ele sequer pode reclamar, porque dentro de casa, ele vai ouvir dizer assim, não, você tem que ser duro. Você não tem tempo para lamentar, para chorar, né? Então, é assim, como as coisas vão ser... E aí eu não estou fazendo uma fala comparativa, mas é só de como essas opressões são diferentes. A gente precisa pensar sobre isso. Então, assim, eu fiz um estudo com uma aluna, né, de TCC, de conclusão de curso, né, que ela defendeu em 2021. A gente levantou os números de suicídio aqui do Piauí. Eu não os trouxe, mas acabou me ocorrendo agora com o debate, né? Mas a maioria das pessoas que cometeram suicídio entre os jovens, tá certo? Eram homens e pretos, tá certo? Acho que tem uma cultura masculina muito forte aí, né? Tem uma cultura masculina muito forte de que o homem não chora, o homem não procura ajuda, né? E quanto mais de geração anterior mais resistente. Mais resistente e tem dificuldade para exprimir seus afetos, né? E isso dificulta bastante. Isso é uma condição do homem, né? Mas quando a gente também chega... Quando pensa esse encontro do homem negro, né, aí a gente vai se encontrar com o racismo estrutural, né, que é a dificuldade de encontrar ajuda, é a dificuldade de encontrar um serviço, é a dificuldade de encontrar um serviço de saúde, não só de saúde, mas de saúde de saúde mental, um serviço de saúde em geral, vamos falar assim, por exemplo, o serviço de saúde que a gente tem mais comum, que é o saúde da família. Que o saúde da família também esteja aberto para acolher a demanda de saúde mental, né? Para que ele também possa expressar. Então, se junta esse problema estrutural de dificuldade de ajuda com a questão mesmo de gênero. E aí é como se os homens negros estivessem assim, numa situação de encruzilhada muito difícil. Assim, né? Eu acho que essa é uma questão muito importante da gente discutir. Eles são os que mais, não só no suicídio, mas eles também são os que são mais assassinados. Sim. E eles também são os que estão mais nos acidentes. Sim. E a consequência de assassinatos e acidentes,
também reverbera na saúde mental de suas famílias, que em geral são pretas, certo? Então reverbera. Então você tem, por exemplo, quem trabalha com saúde mental sabe do impacto de um luto, de um assassinato, de um luto, de um acidente, tá certo? E é importante a gente discutir isso, né? O homem negro como tendo assim, uma vulnerabilidade bem aguda, né? Assim, bem aguda. Por outro lado, a gente também nunca pode... A gente precisa falar também das mulheres, sim, certo? E da comunidade LGBT, mas eu vou focar aqui nas mulheres, tá? Por quê? Porque, assim, vejam, eu acho que tem uma questão muito forte em relação às mulheres, porque as mulheres negras, elas têm um efeito muito forte na sua saúde mental em função da autoestima. A autoestima é uma coisa que atinge todo mundo, mas quando a gente pensa gênero, as mulheres são muito preocupadas com isso. E isso não é algo natural, é construído, né? Eu acho que é importante deixar isso, né? Então, a saúde mental das mulheres, elas... E aí, pensando isso com colonialidade, é importante a gente dizer uma coisa, tá? Que a história do corpo da mulher preta na colonização no Brasil passa pela história do estupro. Sim. Correto, Cássio? Correto. Sim, correto. Né? Passa pela história do estupro, né? Então, da qualificação do corpo da mulher negra, né? E preciso dizer que tem pesquisas que mostram isso, né? Que vão mostrando que a mulher negra, ela é a mulher que experimenta mais solidão quando chega na meia-idade. Né? É difícil ter cônjuge coabitando, difícil ter alguém que acompanhe, né? E a história, infelizmente, acho que a gente precisa ser muito contundente nisso, né? A história passa por velhos estudos sociológicos que nós temos, né? Sobre a Casa Grande e sobre a senzala, né? Do senhor de engenho indo estuprar as escravas, né? Onde o filho dessa relação não é alguém, não é, né? Ou então a relação filho e mãe não é visto como família, né? E isso vai tendo efeito na saúde mental ao longo das gerações, né? Então, como é que isso aparece hoje em dia nas nossas relações? É o seguinte, aparecem em que a mulher branca, para os homens, é a mulher que é para o público, e a mulher negra é a mulher que é para o privado, entende? Assim, é a mulher que você tem um pequeno caso, é a mulher que você não sei como falar isso, mas é a mulher que é sua concubina, é a mulher que não é a mulher que você expõe, não é a mulher que você expõe socialmente. Isso precisa ficar patente. Tem muitos estudos semióticos sobre isso. Por exemplo, quando aparece o corpo da mulher negra nas propagandas de qualquer produto, quando aparece o corpo da mulher branca. Então, assim, e essa questão tem um efeito na saúde mental das mulheres negras. E é importante dizer que quando a gente chega num serviço de saúde, qualquer que seja, do Sistema Único, quando a gente entra, seja hospital, seja atenção básica, seja quem é que está lá? Mulher. E a gente precisa estar sensível para acolher a mulher negra, assim, né? Porque é a mulher que chega no posto de saúde, é a mulher que chega com suas demandas, né? Acho que eu acho que a gente tem que pensar em encontros, assim, não tem que pensar assim, hiatos entre as questões étnico-raciais e de gênero. Acho isso é muito importante, né? Eu coloquei especificamente da masculinidade negra, mas eu até tinha aqui das mulheres negras, mas eu coloquei especificamente porque eu estou aqui, né, com 3 homens e eu queria saber como era que vocês pensavam sobre saúde mental da população negra no recorte de gênero. Mas a sua fala final ela foi muito importante, trazendo as mulheres negras para essa discussão, porque, como você bem disse, para a mulher, não que vai ser específico dela, mas para a mulher preta é diferente. Né? Você falou de hospital, a gente vai lembrar que a violência obstetrícia, quem mais sofre é a mulher preta. Né? Mas, minha gente, acho que a gente poderia passar a tarde inteira falando sobre esse assunto. Eu fiz aqui várias anotações, já estou me convidando para assistir
seu doutorado, quando você finalmente conseguir realizar a sua pesquisa, eu vou querer lê-la, Ok. porque eu acho que isso vai ser, né, eu acho que vai ser muito importante a gente ter esse vislumbre de como esse jovem periférico, ele se mantém, e quando consegue se manter, como, a que custa e a que preço, porque é sempre um preço muito alto. Mas eu queria que, primeiro, já agradecendo ao Emanuel e pela brilhante ideia de ter trazido o Cássio, eu acho que a admiração que já era assim, a distante, né? A distante porque eu só vi ali, vi de faculdade há um tempo atrás, acompanho as redes sociais da instituição que eu me formei. Eu acho que agora a admiração ficou muito maior, porque Obrigado. a gente... Aí eu vou parafrasear, não um homem que se tornou, mas que é de fato negro e vivencia isso, quer estudar e mostra sobre isso. Isso é muito importante. A gente mostrar as produções acadêmicas que a gente faz nesse campo, como o Emanuel já faz dentro da área dele. Eu queria que agradecer e pedir para o Emanuel fazer as considerações finais dele, desse encontro, e depois o Cássio. Primeira coisa é agradecer, dizer que eu estou à disposição para a gente debater essas questões como militante da saúde mental, da reforma psiquiátrica, como militante também do movimento negro, né? Acho que é importante a gente poder se vincular. Agora a gente lá na UESP, nós estamos refinando a formação em saúde mental aqui no Piauí, né? A gente vai começar esse ano um programa de residência multiprofissional em saúde mental e atenção psicossocial, né? E essa questão racial nós vamos discutir bastante, né? Temos discussões específicas sobre interseccionalidades e saúde mental, principalmente na questão étnico-racial, né? Saber quem é que chega ao serviço de saúde mental, né? Desde os manicômios são os pretos que chegam, né? Em sofrimento, e é preciso que a gente seja sensível e que possa debater isso, né? Nosso programa de residência multiprofissional vai começar a funcionar a partir agora de março, né? E espero, de certa forma, contribuir com isso. E dizer que eu estou à disposição para novo debate, assim, talvez discutir as questões raciais, mas numa perspectiva também da positividade, né? Sim, de ser preto, sim, da com positividade de ser preto, da positividade sim, de a gente entender, por exemplo, que na cultura, né? O Cássio que trabalha muito com a cultura, né? Toda a nossa música vem dos pretos, né? Toda a nossa referência de arte vem dos pretos, né? E para mim me custa muito escutar ou ouvir alguém que se apropria indevidamente dos nossos tambores, né? E não reconhecem a origem disso. Muito obrigado, viu, gente? Cássio. O que eu tenho para trazer, né, de consideração final é fazer um chamamento, chamar as pessoas pretas, chamar os psicólogos, as psicólogas pretas para se enxergarem como pessoas racializadas. Eu acho que a gente tem uma grande dificuldade no Brasil de se perceber racializado, mesmo as pessoas que às vezes tem a pele clara, mas tem traços negroides. Isso. Então a gente tem que pensar a negritude muito para além da ideia só do tom de pele, né? Mas pensar essas várias outras coisas e fazer um chamamento para uma revolução interna, né? Porque enquanto a gente não faz esse acordo, né, com nós mesmos, né, de nos encontrarmos dentro da nossa negritude, eu acho que dificilmente a gente avança. Enquanto a gente está buscando os espelhos que são da branquitude, né, quando a gente está buscando as referências que estão lá fora do que de fato nos espelha, acho que a gente não avança muito. A gente passa a avançar quando a gente começa a de fato se encontrar e trocarmos ideias genuínas, né, dentro de si e com outras pessoas que também estão aí pensando essas coisas. Eu acho que a psicologia tem um papel fundamental na vida, na mudança, na positividade, né, e nos processos de cura mesmo, né, quando eu falo cura no sentido de pensando o racismo como essa ferida colonial, como traz o Quijano. E são feridas que vão abrindo às vezes, né, mas que você pode ir fazendo ali um trabalho para ir ali mediando isso, né? Eu, no ano passado, passei por uma situação de racismo na universidade. Eu entrei na sala de aula e uma colega de sala, que não me conhecia, né? Era o primeiro dia, ela disse que achava que ia acontecer um assalto. E isso aqui dentro da universidade, né? Isso em pleno doutorado, e eu estudando essa temática. E aí eu falei o que eu devia falar, né? Para dar o devido
Devolveu resposta. o constrangimento. Exato, devolvi o constrangimento. E vou colocar na tese, vou registrar isso na tese, porque é o mínimo que a gente faz quando o racismo acontece. Mas eu quis trancar a disciplina e meu orientador, que é um homem muito sábio, disse assim, se você trancar a disciplina, o que você vai poder mudar? Aí eu, não, mas é porque eu não quero ficar ali vendo essa pessoa e tal. Aí, ok, você tem... Foi uma conversa longa, não foi tão resumida assim, mas ele disse assim, você tem consciência que essa não foi a primeira vez e que também não será a última? Sim. Então ele disse assim para mim, acorda, vamos lá, vamos para a luta. Então, é fazer um chamamento para a luta, né? Como consideração final, dizer assim, encare quem você é. E as pessoas brancas também, como elas estão implicadas no processo, né? Todo mundo está implicado no racismo. Então, como cada um, dentro da sua condição, encara esse processo. E obrigado mais uma vez. Imagina, eu só quero, antes de passar aqui para o Saul, para ele fazer as considerações dele, e aí eu sempre vou trazer isso como um apontamento aqui, e a gente traz essa discussão. Eu não sou a única pessoa preta no sistema Conselhos de Psicologia como um todo, e nem aqui no nosso regional, né? Nós temos outros 2 conselheiros que se autodeclaram pessoas pretas e pardas. E eu sempre gosto de trazer essa temática de racismo, de saúde mental da população negra. Eu gosto de falar sobre muitas pautas, né? Gosto de falar sobre muita coisa. Mas eu sempre, quando eu tenho a oportunidade, Saul sabe disso, eu sempre trago essa pauta para cá, para as pessoas, os colegas e colegas saberem que nós nunca mais seremos apagados. Nunca mais a gente vai deixar de falar sobre nós, nunca mais a gente vai deixar de incomodar as pessoas, né, com essa temática. Porque muitas vezes a gente trata essa temática, de novo. Aí a gente acaba discutindo sobre relações raciais, Dia da Consciência Negra, só no dia 20 de novembro. E os outros 364 dias do ano, o racismo ele continua acontecendo e a gente chancelando isso. Então, eu sempre, quando eu tenho a oportunidade, eu até disse, eu gostaria de falar sobre tal coisa. Não, mas eu vou falar sobre o racismo. Sim. Porque é um lembrete, como você falou do chamamento, é um lembrete de que nunca mais nós seremos apagados, nunca mais nós seremos sequestrados, nunca mais nós seremos roubados e nunca mais nós seremos escravizados. Nós temos protagonismo e nós vamos fazer valer esse lugar que nós conquistamos por direito. Maravilha. Muito bem, muito bem. Bem, eu estou maravilhado aqui com esse encontro, né, nesse nosso Psicast. Eu queria agradecer mesmo, assim, a disponibilidade de vocês, né, por terem aceitado esse convite e contribuir, né, com esse... Acho que foi um momento muito rico. Nós tivemos a oportunidade de falar várias nuances sobre a saúde mental ou pontos que podem impactar a saúde mental da população negra. Né, eu acho que ficou muito, assim, rico e tem assunto aí para vários podcasts. Eu acho que o movimento está feito, né? E como Keila falou, né? Esse movimento está feito e agora não cabe ser silenciado. Ele tem que ser espalhado realmente, né? E nesse intuito de movimento, né? A gente coloca também nesse momento, enquanto estamos aqui representando o Conselho Regional de Psicologia do Piauí, né? O Conselho está de portas abertas, né, para ações, principalmente de orientação, né, onde nós podemos fazer essas parcerias, né, de quem sabe, fazer uma sensibilização sobre, por exemplo, como o Emanuel falou, sobre as boas práticas do cuidar desse negro que chegou ao consultório, sabe? Seria interessante, né, da gente não só para o viés psicológico, mas com outras produções que nós temos, né, do atendimento à mulher vítima de violência, do atendimento, né, então assim, o porquê não também abrir esse espaço de fala, né, e esse espaço de direito também, para poder nós construirmos cada vez mais uma saúde mental, não só uma psicologia, mas uma saúde mental mais inclusiva, né, onde nós possamos falar sobre, sorrir sobre, e nos abraçarmos juntos, né, construindo essa ideia de irmandade, fomentando a saúde mental, que é o quê? Que é a base dessas relações salutares, né? Muito precisa ser resolvido, muito precisa ser construído, né? E juntos a gente consegue,
né? E movimentos, estudos como vocês, né? Movimentos como aquele que vem. Isso deixa assim, bem feliz, sabe? De ver tudo isso. E no que a gente puder, né? E eu também, enquanto Saúl, no que eu puder auxiliar, né? Estarei disponível, né? Tudo para o que precisarem, né? E convido a todos, né? A todos aí para compartilharem, né? Esse nosso Psicast nas redes sociais aí. E convido também para assistir o nosso próximo episódio, né? Para poder falarmos também de temáticas relevantes, né? Como essa, né? E assim, realmente o sentimento que eu tenho agora é além de gratidão, mas é um sentimento de conhecimento, né? E também de pertencimento, né? Então, assim, muito obrigado, né? Me senti muito acolhido aqui por vocês, né? Pelos os sorrisos, pelas trocas, né? Espero nos encontrarmos mais vezes, viu? Amém. Obrigado. Valeu. E vamos juntos. É.